Então, passar a palavra do Senhor, eu gostaria que você abrisse novamente comigo. Nós já ministramos hoje pela manhã nesse texto, mas sei que agora à noite vai ser diferente. É em João, Evangelho de João, no capítulo de número 4. Aleluias. E eu vou fazer um pouco diferente agora à noite. Eu quero ler o versículo 38 e 39, capítulo 4, versículo 38, 39. O Evangelho de João, capítulo 4, versículo 38 e 39. Quem achou, diga amém. Diz assim: diz assim: e eu vos enviei a ceifa, onde vos não trabalhaste, outros trabalharam, e vós entraste no seu trabalho. 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pelas palavras da mulher, que testificou e disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali por 2 dias. E muitos creram nele por causa da sua palavra. Por causa da sua palavra. Querido Deus, soberano Pai, mais uma vez, em nome de Jesus, Senhor, nós nos voltamos a Ti por meio da oração. E Pai, eu quero Te agradecer por tudo que já aconteceu aqui nesta noite. Eu sei que o Senhor já está tratando conosco desde o início deste culto. Eu sei que o Senhor já tem falado ao coração desta igreja e deste povo. Todavia, Senhor, eu te peço, confirma agora, por meio desta santa palavra, tudo aquilo que já tem sido falado sobre este altar, através dos louvores, através da leitura oficial, através, Senhor Deus, da leitura e de tudo que tem sido ministrado. Pai Santo, eu te peço, fala conosco, por amor a Ti mesmo, Senhor, por amor à Tua palavra, Senhor, por amor à Tua igreja, meu Deus, e com misericórdia da minha vida, fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Esse texto é um texto extremamente conhecido da igreja, fala sobre a mulher samaritana. E o texto narra uma experiência ímpar na palavra do Senhor. O Senhor Jesus procurando uma pessoa, o Senhor Jesus indo até uma mulher. Haja vista que na cultura do judeu isso não é muito comum, principalmente para um judeu procurar uma mulher samaritana, ou algum samaritano, mesmo que fossem homem, mas principalmente mulher, porque os samaritanos não se davam com os judeus, eles eram considerados um povo mestiço, um povo misturado, uma raça meio que misturada, pois lá atrás, no passado, eles deram os seus filhos a povos circunvizinhos, ou a circunvizinhança, e tomaram suas filhas. Então, houve uma mistura muito grande de raça, e até aqueles dias o povo judeu não falava com o samaritano. É mais ou menos como nós que somos brasileiros, um preconceito meio bobo, não é? Você imagina se o português, a pessoa que vem de Portugal, chegar aqui e dizer: olha, eu não quero me relacionar com os brasileiros, porque os brasileiros são um português misturado, são um povo misturado. Nós somos descendentes de portugueses, misturado com africano, misturado com baiano, misturado com tanta coisa. É como se um português falasse: olha, eu não quero falar com brasileiro. Era um preconceito mais ou menos nesse nível. E diz as Escrituras que essa mulher, ela saía ao meio-dia, à 6ª, na verdade, é o meio-dia, porque para os judeus a hora tem apenas 12 horas. O dia, aliás, tem apenas 12 horas. E essa mulher então ia ao meio-dia, a hora que o sol estava ardendo, não é muito quente. Ela então pegava o seu cântaro e ia até o poço de Jacó buscar água.
Por que ela ia nesse horário, pastor? Porque era um horário que não tinha ninguém. Ninguém era tão louco o suficiente para pegar um cântaro, botar na cabeça e na hora que o sol está no ponto mais alto e tirar água no deserto, num lugar quente como é lá naquela região. Agora, o que mais me impressiona é ela ir buscar esta água e encontrar alguém naquele lugar. Porque não haveria de ter ninguém naquele lugar, e ela sabia disso, por isso ela ia todos os dias naquele lugar, por conta do preconceito que essa mulher já sofrera pela sua vida, pela circunstância da sua vida, ela já tinha um motivo específico para estar indo naquele horário. E o Senhor Jesus está ali esperando. E quando ela chega naquele lugar, eu fico aqui imaginando a cena. Eu gostaria que você viajasse comigo nessa história, que você entrasse comigo nessa história, imaginasse aí na sua mente. Ela vem com um cântaro sobre a cabeça e já avista o judeu sentado perto do poço. E eu imagino ela chegando ali com aquele cântaro, olhou, viu que era um judeu por conta das vestes que ele estava vestido. Jesus era um judeu e se vestia como tal. E ela deve ter pensado no seu coração assim: esse judeu xarope, né? Esse judeu bobo, certamente está aí com sede. E ele não tem sequer uma caneca para beber água. Imagine comigo. Mas esse povo é tão metido, esse povo é tão bobo, que ele não vai ter coragem de me pedir água. Ela deve ter imaginado, eu estou fazendo uma conjectura sem violentar a palavra, ela deve ter imaginado isso. Ela viu Jesus sentado sem nenhuma caneca, sem nenhum balde, sem nenhum cântaro, sem nada. E vem ela com um cântaro na cabeça. E ela imaginando então, poxa, esse cara é tão metido, esse povo é tão enjoado, que mesmo com sede ele não vai ter coragem. E quando ela coloca ali o seu cântaro e envia alguma coisa lá dentro para pegar a água, Jesus vem até ela e diz: mulher, dai-me de beber. E ela então se assusta, não é? E diz: como? Dai-me de beber? Jesus fez tudo aquilo que era contrário ao que ela estava pensando. Ela estava, obviamente, pensando talvez no orgulho, sendo ele um homem judeu, mas ele diz: dá-me de beber. E ela diz: como? Dá-me de beber? Como você, sendo judeu, pede para mim, que sou mulher samaritana, dá-me de beber? E ele disse para ela: mulher, se você soubesse quem é que te pede de beber, você me pediria e eu te daria. E da água que eu te der, dentro de você, faria uma fonte de águas que jorra para a vida eterna. Sabe, eu fiquei durante todo o dia pensando nesse texto. Eu já falei sobre esse texto de manhã, mas a mensagem era totalmente outra. E agora estou falando à noite no mesmo texto, mas durante o dia eu fiquei ali pensando, meditando nessa palavra, imaginando essa cena, não é? E eu cheguei à conclusão que realmente, como diz as Escrituras, o Senhor Jesus foi colocado como um sinal de contradição em todos os momentos. Lucas capítulo 2, a partir do versículo 25, eu acho que, se eu não me engano, o versículo deve ser o 31. Simeão vai apresentar o Senhor Jesus e ele diz assim: este é colocado por sinal de contradição, este é posto por sinal contraditado ou contraditório, para a queda e elevação de muitos em Israel, e uma espada também transpassará o seu lado. Quem lembra desse texto? É um texto que a gente lê muito na Bíblia, lê muito na igreja, quando vai apresentar criança aqui na igreja, não é? E de fato Jesus é colocado como um sinal de contradição. Quando nós pensamos que ele vai fazer uma coisa, ele faz outra.
E é esse o grande mistério, é a grande maravilha de Deus. A Bíblia fala em Isaías capítulo 55, que Deus não vê como vê o homem, que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os pensamentos dos homens. A mulher provavelmente esperava que o Senhor Jesus não lhe pediria nada pelo seu orgulho, mas ele, com a sua humildade e simplicidade, ele vai até ela e pede a ela de beber, para que ele pudesse dar água a ela. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Às vezes a gente fica pensando, como chegar até o Senhor Jesus, de que maneira pedir ao Senhor de forma que Ele nos atenda. Eu quero dizer a você, vai do jeito que você está, meu irmão. Se apresenta ao Senhor do jeito que você está, porque Ele vai te receber, Ele vai te aceitar, e Ele vai te eleger, e você vai pertencer a Ele, amém? Mas essa mulher então, ela questiona o Senhor, e ela diz, mas como é isso? Você não tem com que pegar água, e o poço aqui é fundo. Você por acaso é maior do que o nosso pai Jacó, que ele mesmo fez esse poço, e dele mesmo ele bebeu água, e também deu água aos seus animais? Você é maior que ele por acaso? Ela começa a questionar o Senhor, e quando ele fala, olha, da água que eu der, fará em si uma fonte de água viva, ela diz, então me dá dessa água. Ele está falando de coisas espirituais e ela está falando de coisas materiais. E ela diz, então me dá esta água para que eu não tenha que vir mais aqui pegar água nesse lugar. Meu irmão, não se tratava de uma pessoa comum e nem de uma pessoa de vida comum, mas se tratava de uma mulher marcada pela vida, considerada pela sociedade como uma prostituta. Se tratava de uma pessoa discriminada no lugar onde vivia e que precisava sair para buscar água ao meio-dia para não encontrar com ninguém. Se tratava de uma pessoa que estava vivendo morta, ou viva morta, sem vida, sem alegria, sem motivação de viver. Porque é assim que as pessoas desse mundo estão vivendo. A Bíblia diz que o príncipe deste mundo, ele cegou o entendimento dos incrédulos, ou seja, daqueles que não creem no Senhor, para que não lhe resplandeça a glória do Evangelho, para que não lhe resplandeça a graça do Evangelho, ou a glória de Deus. Essa pessoa estava dessa maneira. Quantas pessoas que você conhece, que estão vivendo uma vida superficial, e que você fala para ela que falta uma coisa para ela ser feliz, e ela não entende o que é que lhe falta para ser feliz. Você já usou essa expressão com alguém? De falar, escuta, para você ser feliz, você precisa que tenha algo dentro de você que ainda não está aí. E eu queria que você imaginasse comigo um abacate. Pensa agora no abacate. O abacate, ele tem a casca, que são as circunstâncias casuais, são as necessidades, vamos ilustrar como se fosse as circunstâncias casuais, as necessidades que temos. A polpa do abacate, elas são as necessidades cruciais, o relacionamento que temos com as pessoas, porque ninguém é uma ilha que vive sozinho, todo mundo, todas as pessoas precisam de gente, gente precisa estar no meio de gente. Então, as pessoas e os relacionamentos são essa polpa. Mas existe um caroço que está lá dentro do abacate e que trouxe toda esta estrutura para fora, polpa, casca, surgiu primeiro da semente. Amém, irmãos? Jesus é esse caroço. Jesus é a essência, como se fosse a essência do abacate, é justamente o caroço, é a semente. Jesus é essa essência. E às vezes a gente vive em busca das coisas casuais. O que são, pastor, as coisas casuais? São as coisas que a gente precisa, a casa, a roupa, o sapato, os utensílios domésticos, quem sabe o carro,
ou talvez a TV, o celular, sei lá o quê, são as coisas casuais, que a gente acha que tem um grande valor, mas são as primeiras coisas que você tira e lança fora. A polpa é o que interessa na fruta, porque vamos nos alimentar da polpa, e enquanto nós temos vida, nós nos alimentamos do relacionamento. Nós vivemos a nossa vida partilhada com os outros. Amém, irmãos? Quem está entendendo? Vivemos a vida partilhada com os outros. E essa vida que agora nós vivemos ela pela fé no Filho de Deus, partilhada uns com os outros. Mas nós temos que nos lembrar que a estrutura é o Senhor Jesus. E Jesus queria dar essa oportunidade para essa mulher. E parece-me que ela entendeu isso. Ele queria mostrar a ela. E quando ela pensou que ele ia de alguma maneira olhar com preconceito, exigir dela algo, ele se mostra totalmente gentil a ela. Ele se mostra totalmente humilde àquela circunstância, se fazendo humilde e dando a oportunidade de que ela o servisse, para que posteriormente ele pudesse servir a ela. Sabe, é extremamente importante quando a gente entende a palavra do Senhor. Aquela mulher, ela foi encontrada pelo Senhor. E o Senhor agora queria transformá-la. E ela disse: Senhor, mas então me dá de beber desta água, para que eu não tenha que vir aqui mais beber água. E Jesus diz: pois não, mas vai e chama o seu marido e vem beber água. Nós entramos agora num processo que o Senhor, após encontrar uma pessoa, Ele exige a transformação da mesma. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Jesus disse: vai chamar o seu marido. Ela disse: Senhor, mas escute, eu não tenho marido. Se você disseste bem e com verdade, você não tem marido mesmo, porque você teve 5 maridos, e o que você tem agora verdadeiramente não é seu. Ele começa a mostrar para ela que toda a superficialidade, toda a vida que ela viveu na força do seu braço, não teve sentido nenhum até aquele momento. Ela conheceu 6 pessoas. Ela tirou a casca do abacate, lançando fora as coisas casuais, e ela entrou para o relacionamento que é a polpa do abacate. Ela conheceu 6 pessoas, ela buscou se relacionar para saber se de alguma maneira ela conseguia sair da situação ou da circunstância que ela estava vivendo, mas o Senhor disse para ela: vai chamar. E quando ela vai para chamar ou pensa em chamar, ela percebe que não tem ninguém. Sabe, nós precisamos do relacionamento, nós precisamos das pessoas, nós não podemos viver como uma ilha, sozinhos, mas nós temos que saber que a nossa essência está no Senhor, e somente no Senhor é que nós vamos conseguir amar as pessoas, imagem e semelhança de Deus. Ora, se não for ao Senhor e pelo Senhor, nós não nos suportaríamos, nós não suportaríamos. Então, se você tem um problema de relacionamento na sua casa, na sua família, entre as pessoas que você está vivendo e convivendo, saiba de uma coisa: se você quer que o seu relacionamento mude, você vai precisar de uma coisa: ir até o Senhor Jesus. Deixar que Ele faça dentro de você uma fonte de água viva. Porque se o Senhor fizer em você, se você tiver um encontro com Ele, e Ele fizer em você uma fonte de água viva, então vai acontecer algo maravilhoso. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter alegria para falar com as pessoas. Você pode dar porque você recebeu. Só pode dar, meu irmão, aquele que recebeu. Nós nos queixamos muitas vezes de falta de amigos, mas às vezes não temos amigos porque temos falta de relacionamento. E não nos relacionamos bem porque não amamos, não nos alegramos o suficiente. Muitas vezes não podemos dar aquilo que nós não recebemos. O Senhor disse para ela: vai chamar. E ela disse: Senhor, eu não tenho. Ele disse: é verdade, você não tem, tem 5. E esse que você tem não é seu. Em outras palavras, até aqui, você trabalhou na força do seu braço, você fez como você queria fazer, e você ainda não chegou
em lugar nenhum. E ela tem então ali a oportunidade de conhecer o sétimo homem, não é? Não dentro da mesma circunstância que os outros 6, mas querendo ou não, o Senhor Jesus foi o sétimo. E na numerologia bíblica, o 7 é o número do completo de Deus. Deus queria ela totalmente para Ele. Jesus queria ela totalmente para Ele. E ela começa a entender que Ele não está falando mais de coisas terrenas e materiais, mas Ele está falando de coisas espirituais, de coisas celestiais, de coisas profundas. Nós olhamos para a Bíblia e lemos Mateus capítulo 6, 33, conhecemos de cor, e lá está escrito: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós conhecemos esse texto de cor, mas quando fica na hora chega o momento de nós vivenciarmos isso não acontece. Nós invertemos os valores e buscamos o reino de Deus e a sua justiça, e se sobrar tempo, então, nós vamos buscar o espiritual, ou o reino de Deus. Nós buscamos as demais coisas sempre, em todo o tempo. Mas nós precisamos entender que é dando que se recebe. E eu comecei a falar aqui no momento da oferta, mas eu tenho muita dificuldade de falar de oferta. Os membros desta casa, desta igreja, sabem que é verdade o que falo. Tenho dificuldade, é muito difícil para mim, por conta da minha natureza. Mas o fato é que é dando que se recebe. O fato que a salvação é de graça, pela graça, é um dom de Deus, mas que todas as demais coisas requer de mim um sacrifício. Amém, irmãos? Requer de nós um sacrifício. Um sacrifício de obedecer a palavra do Senhor, um sacrifício de abrir mão das coisas que são casuais, supérfluas e insignificantes, um sacrifício de muitas vezes abrir mão até mesmo de coisas que são importantes para nós, como a poupa, né? Como o relacionamento, que às vezes nos parece bom, mas que quando procuramos no Senhor não é bom. A gente começa a buscar e Deus começa a mostrar. Eu vou dar um exemplo para que você entenda melhor. Nós fazemos uma festa de casamento, de bodas de prata, por exemplo. Estou fazendo hoje 23 anos de casado, daqui 2 anos nós vamos fazer boda de prata, e de repente me surge uma ideia de juntar um dinheiro e fazer uma festa muito grande, e agradecer e festejar o fato de estar casado durante 25 anos. Digamos que a gente gaste 4 mil reais nesta festa, 5 mil, eu não sei. Mas eu não penso desses 5 mil, tirar 500 reais e ofertar à casa do Senhor, ou dizimar, ou ofertar à casa do Senhor, como um ato de gratidão a Deus pelos 25 anos. Eu estou usando isso só como exemplo, irmão, não me entenda mal. Estou querendo falar de dinheiro, não é isso. Estou usando isso como um exemplo. O que eu quero dizer é que a devoção, ou a alegria que eu tenho em participar com a polpa do abacate, ou seja, com as pessoas, em me alegrar, está em primeiro plano, mas eu não penso de alguma forma de dar ação de graça ao Senhor, pelo fato de que Deus nos sustentou durante 25 anos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Nós falamos ao Senhor: Deus, muito obrigado pela casa que eu comprei, nós entramos para dentro dela, mas nós não pensamos de alguma maneira, eu falei da oferta, mas não precisa ser oferta, mas de alguma maneira chamar a atenção de Deus e falar: Pai, eu sou grato ao Senhor pelo que o Senhor tem feito na minha vida. Quando o Senhor Jesus falou: dai-me de beber, Ele estava dizendo: mostra para mim que você tem por mim algum apreço, mostra para mim que você tem por mim algum apreço, para que eu possa te dar o que é que você precisa. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Nós falamos: olha, somos cristãos no Senhor, nós somos crentes no Senhor Jesus Cristo, mas as nossas vidas são independentes.
às vezes totalmente superficiais, e às vezes presas na casualidade, nas coisas que são casuais. E raramente a gente realmente se preocupa com o caroço do abacate. Você está entendendo? Raramente nós nos preocupamos com a estrutura de tudo que temos e fazemos. Nós ficamos presos às coisas casuais, nós ficamos presos às coisas que para nós são coisas cruciais, como a polpa do abacate, mas não nos lembramos da semente, da onde tudo começou, da onde tudo veio às nossas mãos. Nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, e nós falamos, como cantamos nessa noite: Senhor, tudo que eu tenho é teu, mas em tempo algum nós nos expressamos com isso tudo que nós dizemos ter e que é de Deus, sequer com o nosso tempo. Amém, irmãos? O que eu estou falando é verdade ou é um exagero? Você quer ver uma coisa simples, para nós sair desse contexto? Eu usei o termo e usei o exemplo financeiro, mas não é isso, eu não estou preso nisso. Você quer ver uma coisa? O nosso tempo. Nós temos 2 cultos por semana, um quarto e um domingo. Nós falamos: Senhor, tudo que eu tenho é teu, eu sou teu, a minha vida é tua, as minhas coisas são tuas. Mas quando chega na quarta-feira, se te dá uma dor, meia má indisposição, você fala: eu não vou no culto hoje não, Deus entende. Ou não? Casualmente, hoje eu acho que eu não vou, choveu, eu sou meio de açúcar, vai que derrete uma perna ou derrete um braço. Não é? Vem o domingo e eu disse: poxa, mas vai passar um filme, puxa, bacana hoje, acho que eu não vou, não tem problema, eu vou quarta-feira. Quarta-feira eu vou. Assiste o filme, quarta-feira não vem nada, porque está cansado, não deu. Então a gente entra para a questão da casualidade, do superficial, da vida medíocre. E desculpe, medíocre não é palavrão, medíocre é na média. Só que Deus chamou um povo para estar acima da média. Deus chamou um povo vitorioso, triunfante, um povo que está acima da média. Não é um povo que está na média. Na média ou na mídia, o mundo está. Nós estamos fora da mídia e estamos fora do contexto da média. Nós estamos acima da média. Jesus estava dizendo: mulher, olha, durante tanto tempo, minha filha, eu estou fazendo conjectura, o texto não diz isso, mas eu fico aqui pensando, porque a Bíblia é para nós lermos e meditar. É como se Jesus estivesse falando: minha filha, durante tanto tempo você se envolveu em vários relacionamentos e hoje você não tem sequer um nome, as pessoas estão te defamando, você é chamada de prostituta neste local. Minha filha, o que você está fazendo? Dá-me água de beber, e eu vou te dar a fonte de água viva, que jorra para a vida eterna. Sabe o que eu estou querendo dizer, irmãos? Eu já estou encerrando. Que o Senhor Jesus está querendo mais do que você tem dado. O Senhor Jesus está falando para mim desde cedo, e eu reporto isso a você: dai-me de beber do seu tempo, dai-me de beber da sua devoção, dai-me de beber da sua fidelidade, dai-me de beber da sua fé, dai-me de beber das suas ações, dai-me de beber das suas atitudes, dai-me de beber da sua gratidão, meu Deus, a gratidão. Dai-me de beber da sua gratidão. Você consegue entender isso, igreja? Jesus disse a ela: dai-me de beber. E Ele está dizendo para mim e para você: me dá de beber. Me dá de beber aquilo que você tem para me dar. Me dá de beber do seu tempo. E nós vamos dizer: Senhor, mas escuta aqui, o poço é fundo, e não tem como tirar a água. E o Senhor vai dizer: me dá um pouquinho, e eu vou te dar muito mais do que você precisa. Às vezes a gente vive desesperado por tantas coisas, não é, irmão? E quando você menos espera, Deus põe a mão e muda tudo.
Às vezes a gente fica desesperado querendo resolver as coisas na força dos nossos braços. Quando você menos espera, Deus põe a mão e muda tudo. Mas deixa só eu te fazer uma pergunta para a gente finalizar. Se o Senhor Deus hoje tirar de nós o fôlego de vida, o que sobra? O que é que sobra? O que é que sobra? Se Ele falar, resolvi tirar o fôlego de vida, puf, sobrou nada. O nosso tempo acabou. As nossas preocupações acabou. As nossas necessidades casuais acabou. As nossas necessidades cruciais acabou. Acabou tudo. Porque Ele é o Senhor da vida. Por isso Ele disse: a vida que jorra para a vida eterna. Eu fui a um extremo do capítulo, agora eu queria voltar ao outro. Capítulo 3. Por favor, abra sua Bíblia em João capítulo 3, versículo 36. Veja o que diz aqui. Eu acho que fecha esse pensamento. Diz assim: aquele que crê no Filho tem vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas, por favor, leia bem alto, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Não tem um caminho alternativo, meu irmão. Não tem um caminho alternativo. O Senhor está falando para a gente aqui. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Ele já levou vida e levou para a eternidade. Mas quando ele fala a vida eterna, mas aquele que não crer no Filho não verá a vida. Agora é a vida terrena. Não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Quem se lembra do mundo de salvação? Quem se lembra do mundo de salvação? Da palavra mundo de salvação, o mundo ocumene. Está vendo aqui? Quem está em Deus tem vida e garantiu a vida eterna. Quem não está em Deus não tem vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então ele não pertence no mundo, ou do mundo ocumene, do mundo de salvação, mas ele está no mundo cosmo, no mundo raion, um mundo de perdição, um mundo de destruição, um mundo que está desfacelando diante dos nossos olhos. Por isso ele vem até aquela mulher, se aproxima dela, quebrando todos os paradigmas, arrebentando e quebrando todos os protocolos. A Bíblia diz, você pode ler na sua casa, que os seus discípulos ficaram maravilhados de ver ele falando com a mulher, porém não tiveram condições e nem coragem de fazer a ele pergunta alguma, porque ele quebrou todos os protocolos, todos os paradigmas, para chegar até uma mulher samaritana e dizer: mulher, dai-me de beber. Deus tem quebrado protocolos, meu irmão. Deus tem quebrado paradigmas para tratar conosco e falar para mim e falar para você: dai-me de beber do seu tempo, dai-me de beber da sua fidelidade, dai-me de beber do teu amor, dai-me de beber principalmente e especialmente da sua gratidão. E nós não entendemos isso. Buscamos as demais coisas e, se sobrar tempo, o reino de Deus. O mundo inverteu. Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 3, diz o seguinte: que nós somos espírito, alma e corpo. Espírito, que tem uma alma e que habita dentro de um corpo. O mundo diz que nós somos corpo, alma e espírito. Percebe a diferença? Deus fala de dentro para fora, o mundo fala de fora para dentro.
Então, para aqueles que são de Deus, busca no espiritual, estabelece na alma, que é a consciência, que é o entendimento, e manifesta no corpo, que é a morada de Deus. Amém, irmãos? Então, eu recebo a revelação no meu espírito, que traz informação para a minha mente, chamada alma, que permanece dentro do corpo. O mundo é o corpo. Carnaval, prostituição, mentira, engano, vaidade, cobiça, e etc, e etc, e etc. Corpo que traz a informação para a alma de mais e mais. Se sobrar tempo, o espiritual. Se não sobrar, o espiritual passa despercebido. Por isso, é muito mais cômodo para muita gente dizer: todos os caminhos levam ao Senhor. É muito mais cômodo dizer: ah, Deus é bom e nunca mandaria ninguém para o inferno. É muito mais cômodo. Mas o que nós estamos entendendo nesta noite não é isso. E eu queria fechar essa mensagem fazendo uma ilustração que eu fiz pela manhã, para que a gente possa entender direitinho. Eu vou brincar um pouco e vou usar algumas pessoas conhecidas para não constranger a ninguém. Amém? Eu falei até com os jovens ontem no núcleo de jovens, usando essa ilustração. Imagina um macaco. Eu sou um macaco. O macaco ele não tem inteligência, ainda que ele é um dos bichos mais sabidos, mas ele não tem inteligência, ele age por instinto, ele age por instinto e pelos... percepção, instinto e percepção. É assim que os animais agem, instinto e percepção. Os seres humanos foram agraciados por Deus com sabedoria, por isso Deus deu, e está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, autoridades no ar, na terra e no mar, foi dado para o homem, porque o homem tem inteligência que os animais não têm. Mas o macaquinho, por não ter inteligência, ele age por estímulos e instinto. Então eu sou um macaco. Então eu vou aqui, olhei para uma banana. Irmão Celestino, você se importa de ser uma banana? Se importa? Não se importa de ser uma banana? Então o irmão Celestino é uma banana. E eu sou um macaco. Aí eu vou lá, opa, encontrei um cacho de banana gordinho, pequenininho. Forçou, né? Eu cheguei aqui até a banana. Só que quando eu cheguei aqui, eu encontrei o dono da banana, que é um macacão. Você se importa de ser um macacão maior que eu? Pastor Wilson é um macacão. Eu cheguei aqui e encontrei um macacão maior que eu. Está lá o pastor Wilson, opa, a banana é minha. O animal que tem o instinto que não, ele é instinto de sobrevivência, ele vê o tamanho do macacão e vê o tamanho do cacho de banana e fala: não vale a pena. E ele mudou a rota. Aí ele viu, você se importa de ser uma borboleta agora? Ele viu a borboleta, que é aqui o meu irmão Wagner. Pelo instinto, ele olhou para a borboleta e se agradou, e ele quer brincar com a borboleta. E ele se aproximou da borboleta, mas quando ele se aproximou aqui, ele viu que tinha um cacho de vespa. Você se importa de ser um cacho de vespa? E ele queria brincar mais aqui com a borboleta, mas quando ele viu as vespas, ele pulou de novo. Aí ele avistou ali uma árvore bonita, com galhos compridos. Você se importa de ser árvore? E ele vai, poxa, eu vou lá. E ele começa a ir pelo instinto ali. Mas quando ele chega ali, do lado da árvore, ele vê outro macacão, gigantesco. E ele então pula. O que isso quer dizer, pastor? Nós não podemos agir por instinto. E nem pela influência do que vem de fora, pelos estímulos. Nós temos que agir com raciocínio. O que é bom para mim, o que serve para mim e, sobretudo, o que está na vontade de Deus. Caso contrário,
eu vou viver como um animal, pulando de galho em galho, mudando projetos, metas, objetivos, sem alcançar coisa alguma. E a Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, a alma de Deus não tem prazer nele. E que aquele que envolve e que deseja fazer alguma coisa e deixa, a alma de Deus não se agrada dele. Nós não podemos viver estimulados pelo que o mundo traz para nós, pelas coisas que são casuais, como a casca do abacate, pelas coisas que são cruciais, como a polpa do abacate, mas nós devemos estar estimulados pela estrutura, pela semente, pela graça que Deus nos dá, pela estrutura espiritual que Deus nos traz, estimulado pelo centro da vontade de Deus. Aí quando você põe um projeto no altar do Senhor, você fala: Deus, esse ano eu vou comprar minha casa, em nome do Senhor Jesus. E você vai lutar, e Deus vai abrir as portas, e você vai comprar. Vai ou não vai, Luciano? Vai comprar. Você botou uma meta, um objetivo, e você não mudou. Você não quis largar a mão não, Luciano, de vez em quando? Em alguns momentos? Opa, documento faltou, e a Caixa Econômica, você nunca sabe o que é que ela vai pedir? Cada hora eles pedem uma coisa, não é assim? Você só trabalha lá, né, irmão? Você não é dono da Caixa. Pois é. Mas aí a pessoa às vezes quer desistir. Eu, quando fui comprar minha casa, demorou 9 meses, um parto. 9 meses. E tinha momento que eu falava para ela, eu falava: bem, pelo amor de Deus, não aguento mais essa ansiedade, esse desespero, eu vou largar a mão disso. Mas aí quando eu ia orar, o Senhor falou: não, segura aí que a bênção está chegando. Segura aí que a bênção está chegando. E a bênção chegou. A bênção chegou. Então, meu irmão, se você tem uma meta, se você tem um objetivo, não sai fora do alvo, não sai fora daquilo que você pôs no altar do Senhor. Acredite, Deus está no negócio. Os teus sonhos são os sonhos de Deus. Os seus projetos já se tornaram os projetos de Deus, se é que Deus é na sua vida e se é que a sua vida está na mão de Deus. Se a tua vida está na mão de Deus, espera aí um pouquinho, o Senhor vai fazer. Ele te chamou, mas Ele continua te dizendo para a gente não esquecer: dai-me água para que eu beba, dai-me do teu tempo, dai-me da tua fidelidade, dai-me da tua gratidão, dai-me da tua oração, dai-me da tua concentração, dai-me, porque é dando que se recebe. Amém, irmãos? Aquela mulher saiu dali, largou o cântaro onde estava e saiu anunciando o evangelho em toda aquela região da Samaria. E as pessoas, como nós lemos aqui no texto, começaram a ouvir ela falar e foram até o Senhor Jesus. E depois encontraram com ela de novo e disseram: agora não é porque você nos falou, mas é porque nós também ouvimos. Amém, irmão? É porque nós também ouvimos. O Senhor quer abençoar você, sabe por quê? Para que você seja uma ou um missionário de Deus. Que você possa, através da sua experiência, através dos milagres que vão acontecer na sua vida, testemunhar por todos os lugares que você for. Se você tem esse entendimento que você é de Deus e que tudo que é teu é de Deus, você vai prosperar em tudo aquilo que você pôr a mão. Você vai prosperar, e eu não estou falando de coisas financeiras, dinheiro, eu estou falando em tudo, porque prosperidade é não ter falta de nada. Mas se você fica perguntando para o Senhor o tempo todo: mas o Senhor não tem com que pegar água, o poço é fundo, quem construiu o poço foi Jacó. E se você ficar perguntando: por que, Senhor, por que, Senhor? Tem gente que só pergunta por quê, mas não move uma palha em direção ao Senhor. Tem gente que diz: mas será? Deus não é comigo, as coisas para mim é tudo difícil, nossa, tudo para mim é muito difícil. Então, meu irmão, sinto muito em te dizer, você não vai ver a glória de Deus.
Mas se você coloca Deus à frente, se você se doa, então você vai ver Deus se doando para você. Eu tenho aprendido com o Senhor, cada passo que nós damos para Ele é 2 que Ele dá para nós. Amém? E escute uma coisa que eu vou te dizer: o caminho maior é sempre de lá para cá. A bênção de Deus, venha a nós o teu reino, é de lá para cá. Nós damos um passo ao reino de Deus e falamos: Senhor, eu dei um passo, eu te amo em nome do Senhor Jesus. O Senhor então dá 3 passos, diz: eu também te amo, meu filho. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Dá-me voz também. Dá-me de beber, diz o Senhor. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Escute uma coisa que eu vou te dizer. Querendo ou não, o inferno, esse ano é o ano da tua colheita. A palavra profética foi dada por Deus a nós. E querendo ou não querendo o inimigo, esse é o ano da nossa colheita. Se posiciona, meu irmão. Se doa ao Senhor, dá o seu tempo a Deus, dá a sua fidelidade ao Senhor, dá a sua dedicação ao Senhor, sobretudo, dá a sua gratidão a Deus, e você vai colher os frutos que Deus já tem separado para a sua vida. Amém? Diga comigo assim: meu Deus, em nome de Jesus, eu recebo essa palavra no meu coração. E a partir de hoje, eu não vou mais pular de galho em galho, de projeto em projeto, de sonhos em sonhos, mas eu vou acreditar no projeto que eu tenho posto sobre o teu altar. Eu não abro mão, pois foi o Senhor que me chamou, que me elegeu, que me selou, e em nome de Jesus, eu verei a glória de Deus. Aleluias. Põe a mão no seu coração. Eu quero que você agora visualize os teus projetos, visualize os teus sonhos, visualize. Se você precisa que Deus venha interceder por uma pessoa, visualize essa pessoa abençoada já. Visualize. Você tem uma mente poderosa, irmão, que Deus te deu. E você tem um Deus poderoso que sonda o profundo da sua mente. Pai, em nome de Jesus, diante do Senhor nós aqui estamos, Senhor. E essas pessoas, Senhor, elas têm projetos, Senhor. Elas têm ideais. Elas têm sonhos. Elas têm metas. E nós temos ouvido o Senhor falar já há mais de 2 meses sobre a nossa determinação, sobre o nosso posicionamento, sobre as nossas ações, as nossas atitudes. O Senhor tem falado que cada ação nossa corresponde a uma reação do Senhor. Nesta noite o Senhor disse para nós que nós precisamos dar ao Senhor aquilo que nós temos, dar o nosso tempo, dar a nossa oração, dar a nossa devoção, dar a nossa gratidão. E nessa noite, Pai, nós queremos fazer isso. Nós queremos nos apresentar diante do Senhor e doar as nossas vidas aos seus cuidados. Recebe nas tuas mãos as nossas vidas, Senhor. Recebe nas tuas mãos o nosso coração, Senhor. Muda a nossa história, nós estamos cansados, Senhor. Nós queremos que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas, ó Deus. Alcança cada família aqui representada. Alcança cada lar aqui representado. Há coisas que são casuais. Há coisas que são, Senhor Deus, cruciais para nós. Mas há coisas, Senhor Deus, que são do Senhor. São do Senhor. E nós queremos nessa noite, Pai,
esquecer as coisas casuais, esquecer as coisas que são cruciais e entregar o nosso coração no profundo ao Senhor. Ao Senhor. Recebe, Deus. Recebe nas tuas mãos. Muda a nossa história, confirma os teus propósitos. Em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos louvar ao Senhor.